João Melo de Biologia e a gente agora vai para a prática. O que significa isso? Vamos direto para os exercícios. A gente vai falar aqui em exercícios de bioquímica da água e de carboidratos. Isso é muito importante para você porque fizemos a parte teórica inicialmente e agora qual é o objetivo? Fixar o conteúdo, ok? Então vamos partir agora para as questões. Dá uma olhadinha comigo aqui. Exercícios, bioquímica da água e carboidratos. Já de cara, a gente coloca a questão número 1 e nessa questão nós temos que um dos principais componentes dos sistemas vivos é a água, o líquido mais abundante da biosfera que contém diversas propriedades peculiares que a tornam singularmente adequada para a vida. Aqui em mim, rapidamente. Adequada para a vida significa dizer que ela dá condição para as células funcionarem, ou seja, a substância mais abundante das células, seja em animal, seja em vegetal, é a água. E é isso que o texto inicial da questão nos fala. Continuando, o que é que temos aí? A taxa desse líquido nos organismos varia de acordo com a atividade metabólica com relação à idade e à espécie. Na espécie humana, cerca de 65% do corpo adulto é formado por água, que exerce funções de extrema importância no organismo. Um dos fatos que explica a relevância dessa substância para a composição dos organismos vivos é a sua capacidade de atuar como. Aqui em mim, preste atenção. Aqui está colocando que a água ela pode sofrer influências e variação tanto na caracterização da espécie. João, não entendi. Se eu pegar um quinidário, ele tem um corpo formado por 98% de água. Então, na espécie humana, a quantidade vai ser menor, como foi frisado no texto. Lembrando que é muito importante que a quantidade de água no ser humano, ela sofre variação. É uma situação decrescente. O sujeito, embrionariamente, ele tem mais de 90% de água no corpo e à medida que nasce e cresce, a quantidade de água vai o quê? Diminuir. Vamos ver o que a questão quer. Observe agora. A água exerce uma função termorreguladora de baixo calor específico. Errado, é de alto calor específico. Lembrando só uma coisa. A água pode sim influenciar na regulação da temperatura. Beleza. Se o sujeito sua, ele elimina o suor através das glândulas sudoríparas. Vocês lembram disso? E aí o que acontece? Esse suor absorve o calor, tá? Mas eu não posso falar em baixo calor específico. Letra B, estou eliminando a A, tudo bem? A letra B, solvente universal. É solvente universal sim. De substâncias polares? Com certeza, mas apolares não. A água não consegue dissolver gordura, por exemplo, que é uma substância o quê? Polar. Se eu quiser dissolver substâncias apolares, eu preciso de solventes orgânicos. Fechado? Então, se aí tivesse na letra B até polares, a questão estava certa, tá bom? Agora, apolares não. Catalisadora de reações metabólicas. Pessoal, só em falar catalisador, a água não exerce esse papel. O catalisador entram as enzimas. Aí, nesse caso, a água pode participar de reações químicas, sim, mas não em reações metabólicas basais. Essa função catalisadora é específica das enzimas. Na letra D, que provavelmente é a questão correta, o que você tem? Reagente em importantes funções metabólicas. Aqui em mim, rapidamente, preste atenção. Participar como reagente, o que significa disso? Isso que eu estou colocando. Quando a gente tem uma substância, ok, que precisa ser degradada em moléculas menores, existem enzimas que participam desse processo. Exemplo, a maltose é um açúcar disacarídeo que, sob a ação de uma enzima maltase, vai ser convertida em 2 moléculas de glicose. Mas para que isso aconteça, tem que ter água, que funciona como reagente. Não confundir com uma outra situação que a água pode ser verificada na síntese por desidratação, no qual nós temos a formação de uma molécula maior. Exemplo, se eu pegar um aminoácido, juntar com outro aminoácido, eu faço uma proteína. E nessa conexão entre aminoácidos se libera a molécula de água. Aí estaríamos falando em síntese por desidratação, ou seja, a água como produto. Então, como reagente ou como produto, a água pode participar sim das reações de metabolismo. Por isso que a alternativa certa, observe agora comigo, realmente é a letra D. A água funciona como reagente em importantes reações metabólicas, ok? Segunda questão que a gente vai falar agora com vocês também envolve o assunto água. Observe a questão, por favor. O que é que nós temos agora?
Questão 2, a água é um recurso natural de extrema importância, presente em macro e microambientes sobre várias formas. Ela desempenha funções como hidratação, regulação da temperatura, como citamos na questão anterior, condução de substâncias variadas como vitamina, proteína, carboidratos, sais minerais. Uma das características da água é a quantidade presente no corpo humano, que varia entre as células devido à função exercida e à idade. Aqui em mim, para a gente relembrar. O que eu disse para vocês na questão anterior? Que no nosso organismo, a tendência na fase embrionária é se ter um volume maior de água do que na fase final da vida programável, que é a velhice. Então, a tendência ao longo da vida do indivíduo é diminuir a concentração de água. Não é pela falta de consumo, não confunda isso. Porque às vezes a pessoa pensa que o idoso vai ter uma concentração menor de certas substâncias por não estar consumindo. E não é isso, não é falta de consumo. É o que nós vamos ter no metabolismo das nossas células. A incapacitação se torna um pouco maior na velhice, tudo bem? Vamos ver o que a questão quer. Observe aí comigo. Imagine uma situação. Você tem um experiente professor com 50 anos de idade, 25 de profissão, a massa corporal de 85 quilos, bem distribuída, tem 1,84 de altura e é acostumado a escalar serras durante as pesquisas de campo. Segue mais uma vez uma de suas trilhas, beleza. Ele faz o percurso e após esse percurso o professor e seus alunos, que têm uma idade variável entre 18 e 25 anos, chegam exaustos ao local da coleta de dados. Bem, foi colocado para você aí uma situação. Qual é a situação? Em que tanto o professor, que tem uma idade de 50 anos, né, quanto os alunos, que oscilam a idade entre 18 e 25 anos, eles praticaram uma atividade física, beleza? Ou seja, foram fazer uma trilha e fizeram desgastes. E lembrando que se o professor e os alunos, mesmo no caminho, tenham tomado água, nós não vamos deixar de levar em consideração a idade do professor e a idade dos alunos, porque a concentração de água em ambos são diferentes. Questão diz, baseado nas informações, vamos ver o que está corretamente citado. Acompanhe comigo. Letra A. Se encontrará essa quantidade de água igual tanto no organismo do professor quanto no organismo dos alunos, pois eles bebem água durante o trajeto. Aqui em mim, rapidamente. Não pode ser esquecido. Observa aqui em mim, por favor, preste atenção. Essa quantidade de água, apesar do professor com 50 anos de idade e dos alunos que participaram da trilha terem tomado água, é fundamental que você entenda que por mais que eles tenham um mesmo padrão de consumo, a condição metabólica do aproveitamento da água vai ser diferenciada pelo fato do professor ter uma idade maior. Então, voltando na alternativa, o que é que você vai ver aí? Ó? Se encontra com a quantidade igual. Não se encontra com a quantidade igual. É claro que a quantidade de água no professor vai ser mais baixa, independente se ele tomou água ou não. Está claro isso, pessoal? Na letra B, veja por que fica errada. Se encontrará quantidade de água igual nos organismos do professor e dos alunos, pois cada pessoa tem a sua capacidade de limite de transpiração e o professor tem um bom condicionamento físico. Meus amigos, a concentração de água é independente de atividade física. Aí está sendo colocado que como professor ele tem, apesar de ter 50 anos de idade comparado com os mais jovens, ele tem uma condição física, vamos dizer assim, boa, isso não quer dizer que ele vá se diferenciar de um indivíduo que tenha 50 anos de idade e não faça atividade física. Óbvio, outros fatores podem ser beneficiados quando se faz atividade, mas a concentração de água na espécie diminui, tudo bem? Veja a letra C, por favor. O que diz aí a letra C? Se encontrará menos água no organismo dos estudantes em relação ao professor. Beleza. Pois sendo mais jovens, andam mais rápido que o professor e, portanto, transpiram mais e perdem mais. Bem, eles podem até transpirar mais, né? Se exercerem um papel funcional maior, mas eu não posso dizer que esse é o real motivo. Veja a letra D, por favor, o que diz. Ó. Se encontrará menos água no organismo do professor, principalmente nas células musculares em relação aos organismos dos estudantes, devido à idade avançada dele e da perda por evaporação durante o trajeto. O que nós temos aí nessa alternativa? Eu acho que está bem claro
que nesse caso não é o fator evaporação que está viabilizando-se a diferença. Olha agora, se encontrará menos quantidade de água no organismo dos estudantes em relação ao organismo do professor, porque suas células musculares gastaram mais energia mesmo bebendo água durante o trajeto. Bem, de todas as alternativas, só tem uma que acaba sendo viável que você tem que lembrar, tudo bem? Qual é a mais viável do contexto? Quem vai ter menos água aqui em mim agora, para a gente fechar a questão? Preste atenção, quem vai ter menos água vai ser o professor e o fator vai ser justamente a idade, certo? Então não tenho como colocar as alternativas A, B, C e E como viável. A alternativa viável, observe aí comigo por favor, é a alternativa D. Por que a D acaba sendo certa? Porque segue os fatores que estão relacionados. Vamos lá, se encontrará menos água no organismo do professor? Sim. Principalmente nas células musculares. Por que principalmente nas células musculares? Porque nas células musculares o metabolismo é maior. Aí diz, em relação aos organismos dos estudantes, devido à idade avançada dele e da perda por evaporação durante o trajeto. A evaporação, ela vai ser diferente, como foi citado, em relação aos jovens, em relação ao professor. Os jovens vão ter mais água, eles vão evaporar? Vão, no sentido de que vão perder água suando. Mas compreenda que a perda de água para o professor vai ser mais prejudicial porque ele tem menos quantidade no organismo. Fechado então? Essa é mais uma questão de água interessante e é muito importante que você dê uma analisada nessa questão, tá? A terceira também envolve água. Vamos a ela? Terceira questão diz, teoria de Dickson. João, mas a aula é de água. Ok, mas a gente pode usar a teoria de Dickson para falar dessa questão. Observe. A teoria de Dickson é uma das hipóteses que tem a explicar o transporte de água da raiz até as folhas das árvores com mais de 30 metros de altura, tipo angiospermas, como a castanheira do Pará. A sinal alternativa contém aspectos nos quais se baseia essa teoria. Aqui em mim, rapidamente. Preste atenção, a teoria de Dickson é aquela que explica como é que a seiva bruta sai lá de baixo da raiz até em cima. Lembrando que existem fatores que estão associados. Veja essa figura que eu estou colocando agora para vocês. Observa que tem transpiração, coesão, tensão. Lembretes, transpiração a planta faz na folha. Então, quanto mais a planta perde água, a tendência vai ser ela absorver lá embaixo. Mas essa água só sobe porque existe o fator coesão, adesão e a capilaridade. Conceitos que você aprendeu na aula teórica. Coesão, as águas tendem a se unir. No caso, adesão, a água está se unindo à parede do xilema. E capilaridade, quando essa água se desloca. Fechado? A tensão é mobilizada pelas diferenças osmóticas. Então vamos ver aquela questão que está mais viável para a relação água com teoria de Dickson. Acompanhe comigo. Letra A, coesão entre as moléculas de água, perfeito. Adesão entre essas moléculas e as paredes do xilema, perfeito. Tensão gerada no interior dos vasos pela transpiração foliar. Vejo nada errado. Se eu colocasse capilaridade aí, meu amigo, seria muito melhor. Não vejo nada errado nessa alternativa, beleza? Letra B. Aumento da concentração osmótica no interior dos vasos estilenquimáticos da raiz. Entrada de água por osmose. Difusão, não. Difusão é soluto. Osmose, não. Desculpe, difusão não, osmose sim. Impulsão da seiva para cima. Eliminei essa questão por alguns fatores, um deles, a difusão que fica errado. Letra C, permeabilidade seletiva no córtex da raiz, região mais externa do tecido da raiz. Presença da endoderme com estrias de Caspary. Bem, a gente percebe endoderme com estrias de Caspary em angiospermas, que inclusive regula o que passa de água por essa região. Transporte ascendente de seiva bruta e não seiva elaborada. O contexto geral em relação ao córtex da raiz, endoderme, com estrias de Caspary, não tem nada a ver com a teoria de Dickson. É como se fosse um aperfeiçoamento da análise do que entra. Então não vejo nenhuma relação dessa questão C com o que foi solicitado. Letra D. Produção de carboidratos nas folhas. Beleza, pode rolar a fotossíntese nas folhas. Aumento na concentração osmótica nesses órgãos. Ascensão da seiva, de novo, elaborada não. Qual é a seiva que vai ser
ascendentemente, sair da raiz para a folha, vai subir. É a seiva bruta, beleza? Já está fora aí. E aí, pessoal, vocês concordam comigo com a resposta? Observe aí, ó, coesão entre as moléculas de água, adesão entre essas moléculas e as paredes do xilema, tensão no interior dos vasos e transpiração, ok? Próxima alternativa, questão 4. Questão 4, ela fala sobre a molécula de água formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, dá uma especificação aí das cargas que são disponibilizadas. Essa disposição dos átomos favorece algumas propriedades. Veja essa figura que está sendo colocada agora. Tem um inseto em cima da água, estão percebendo? Qual é a relação ou propriedade que está vinculada com esse inseto em cima da água? Sabe o que eu lembraria logo de cara, pessoal? Tensão superficial. E para acontecer tensão superficial tem que rolar o quê? Coesão entre as moléculas, tudo bem? Vou eliminar a letra A, ao congelar, torna-se menos densa, não tem nenhuma relação de congelamento para a figura. Atração de substâncias polares, beleza, vai atrair, mas para fazer isso aí é atração com as próprias moléculas de água. Letra C, coesão entre as moléculas de água, gerando alta tensão superficial que cria essa película aí. Fechado, é ela a questão. Participa das reações de síntese por desidratação ou quebra por hidrólise. Participa, mas não tem nada a ver com essa figura. Poder de dissolução, tornando-a um solvente universal. Tudo bem, a água tem essa capacidade, mas não relacionada com a figura. Por isso que a resposta certa é a letra C, coesão entre essas moléculas. Fechado, pessoal? Beleza? Agora, vamos para as questões que envolvem orgânicos. Carboidratos é o tema. Vou direto à questão, dá uma observadinha aí, por favor. Primeira questão, na verdade, é a 5. Nós temos uma figura e essa figura mostra 2 carboidratos. O que você vê aí? Você vê amido e celulose. Só lembrando a vocês, o amido é um carboidrato de reserva, a celulose tem função estrutural. O que a questão quer? Vamos lá. Colocamos afirmativas que dizem respeito aos 2. Vamos dizer se está certo ou está errado, beleza, pessoal? Tanto o amido quanto a celulose são polissacarídeos. Ok, são polissacarídeos sim. Número 1 está certo. 2. Pelo fato de ambos serem constituídos por glicose, amido e celulose são hidrolisados pelas mesmas enzimas. Não, as enzimas atuam em componentes, substratos específicos. Por exemplo, a enzima que digere amido é a amilase, a enzima que digere celulose é a celulase. Portanto, 2 está fora. Vou repetir. Enzima que atua no amido, amilase. Enzima que atua na celulose, celulase. 3. As configurações moleculares diferentes da glicose e a glicose resultam em biopolímeros diferenciados, enquanto o amido serve de reserva, a celulose como fibra de grande importância estrutural para as plantas. Fechado. Um faz função de reserva, outro faz função estrutural. Lembrando que a celulose, como não existe em nós, por exemplo, a celulase, ela serve como fibra. Alternativas corretas, 1 e 3. Observe aí, por favor. A única que tem 1 e 3 é a letra qual, meus amigos? B de bola, ela é a questão correta. Fechado, tema, carboidratos polissacarídeos. Próxima alternativa, questão 6, dá uma olhadinha. Durante a realização de exercícios físicos intensos de média duração, como uma corrida de metros, a principal fonte energética utilizada para a contração dos músculos de um atleta é a reserva de carboidratos que se encontra no interior de suas células. Meus amigos, aqui em mim rapidamente, qual é o carboidrato de reserva que você conhece? O carboidrato de reserva que você conhece é justamente o glicogênio, certo? Glicogênio muscular e hepático. São 2 lugares que ele pode ser estocado, mas para atividade física, o glicogênio qual? Muscular. Volta na questão para vocês verem agora. Essa reserva de carboidratos no interior das células mencionadas corresponde às moléculas de, vamos ver, amido. Amido, de novo, voltando. Amido, qual é sintetizado a partir da ligação de aminoácidos? Pessoal, amido é sintetizado a partir das ligações glicídicas de glicose. Amido, o qual é sintetizado a partir das ligações de molécula de glicose. Bem, não está errado aí o contexto. No que se diz o amido, que ele é realmente formado por glicose, mas na gente não, né? O amido é um açúcar de reserva vegetal.
Ácido graxo não está relacionado com o processo porque eu estou falando em carboidratos, se está errado além disso, porque ácido graxo não é formado por ligação de aminoácidos. D, glicogênio, aí tudo bem, o qual é sintetizado a partir de ligações de moléculas de glicose. Beleza. E é glicogênio, o qual é sintetizado a partir de moléculas de aminoácidos. Errado a letra E, porque tem o que aí, pessoal? Aminoácidos não tem nada a ver. Fechado, amigos? E a última questão agora, tá aí a certa. Última questãozinha, questão 7, dá uma observada comigo. O gráfico representa uma variação glicêmica após a ingestão de 2 alimentos. Mesma quantidade pela mesma pessoa, mas em momentos diferentes. Pessoal, essa questão, ela alinha o controle dos carboidratos no nosso organismo, tá? Veja o gráfico e perceba que horas após a ingestão do alimento, o alimento A teve uma subida, depois teve uma queda. O alimento B subiu um pouco, mas logo depois caiu. O que a questão quer? Vamos lá. A análise do gráfico nos permite afirmar corretamente que o alimento B não afeta a concentração de glicose na circulação sanguínea, afeta porque ele acaba dando uma subidinha junto com o de cima. O alimento A não possui carboidratos em sua composição. Possui porque ele deu uma subida e teve uma resposta do organismo. Acho que você lembra que a resposta é a produção de insulina. O alimento B ajuda a emagrecer, pois estimula a liberação de adrenalina, não vejo nenhuma relação. O alimento A estimula a liberação de insulina na circulação sanguínea, foi exatamente o que eu falei, porque na hora que você libera glicose na corrente sanguínea, o seu organismo, que não tem problemas com diabetes mellitus, acaba respondendo, produzindo a partir do pâncreas a insulina, que reduz a concentração de glicose no sangue. Ok, pessoal? Essas foram as nossas questões de carboidratos e as questões também de água. A gente fecha com isso o conteúdo de fixação com exercícios. Um abraço e até a próxima.